Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos louvar a Deus pela rica oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos mais uma noite na presença de Deus, para mais uma live, para mais um culto, e dessa feita, professor Gabriel, para nós estarmos aqui juntos com a Escola Bíblica Dominical. Hoje num formato um pouco diferente, né, das 2 semanas anteriores, nós estávamos com uma mesa com 4 irmãos aqui comentando. Por um motivo de força maior, não puderam estar aqui hoje. Está eu e o professor Gabriel, e nós estamos aqui para, juntamente com os nossos irmãos, estarmos aí conversando um pouco acerca da lição da EBD. Nesse momento eu já gostaria desde já de convidar você que está na sua casa a tomar posse da Bíblia Sagrada, tomar posse da sua lição da Escola Dominical. Se você tem ela aí online, se conseguiu comprar, adquirir. Hoje é uma live para você pegar papel, caneta, botar a Bíblia aí pertinho da mesa, porque nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração, rogando a graça de Deus e a bênção dele sobre a nossa vida e sobre a continuidade deste trabalho. Para essa oração, o professor Gabriel, que estará aqui juntamente conosco, estará saudando aqui os nossos irmãos e já fazendo esta oração em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, Pai do Senhor Tiago. Pai do Senhor. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudar acerca da Palavra de Deus, e dessa vez com a primeira lição do nosso trimestre. Queremos pedir a bênção de Deus sobre esse trimestre, que Ele nos dê sabedoria e entendimento aos nossos irmãos, para que possamos aprender acerca da Palavra de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, graças te damos por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir a Tua bênção sobre cada um de nós professores, dá-nos entendimento, a sabedoria. Queremos te pedir também, ó Deus, sobre cada aluno. Pai, vai abençoando, alcançando cada um deles, ó Deus, de sorte que tudo que aqui seja dito, seja para a honra, a glória do Teu nome e a edificação dos Teus filhos. São estas bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu poderia dizer que é um dos trimestres que nós vamos nos debruçar sobre uma das cartas do apóstolo Paulo, e nós vamos ter uma oportunidade ímpar, irmão Gabriel, de estarmos juntos mergulhando num dos textos bíblicos que eu sou apaixonado por ele, e acredito que todo leitor da Bíblia Sagrada que gosta de participar, de ler, de estudar, também vai ficar enriquecido de conhecimento, porque vai ter uma oportunidade maravilhosa. Espero eu que a escola dominical seja presencial daqui 2 ou 3 semanas, não é? Que é muito bom quando nós podemos estar ali juntos, numa escola bíblica dominical, com classe, o calor humano, não é? Nós estamos nesse momento aí até um pouco isolados, afastados um do outro, mas chegará logo o momento de nós estarmos com esse calor humano, de nos aproximarmos de novo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Desde já eu gostaria de dizer a você que está nos assistindo, cultuando a Deus conosco, hoje é a lição da EBD. Se você já tiver uma pergunta com relação à lição da escola dominical, de acordo com aquilo que nós vamos passando aí com a carta, o livro, que nós já vamos comunicar qual é o texto que nós estaremos trabalhando, você já deixa aí prontinho, e ao longo da lição nós estaremos respondendo aqui, eu e o professor Gabriel, juntamente em nome de Jesus. Professor Gabriel, hoje nós estamos para abrir esse trimestre, e a lição veio muito boa. O título da nossa lição da escola dominical desse trimestre vai falar sobre a igreja eleita, né? Lições bíblicas, segundo trimestre de 2020, nós vamos falar sobre a igreja eleita, a igreja que foi redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estar estudando, mais propriamente dito, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar nesse trimestre a carta de Paulo aos Efésios, da qual eu já gostaria de convidar você aí
a nos acompanhar no texto áureo da Palavra de Deus, na sua casa aí, Efésios capítulo 1, verso de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. E a vós, graça e paz, da parte de Deus Pai, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática, a verdade posta em prática, ela diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vou repetir. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Eu poderia dizer, professor Gabriel, que nós vamos estudar eclesiologia, né? Nós vamos estudar a doutrina da igreja, o surgimento da igreja, aquilo que Paulo vai chamar dentro das cartas, dentro do conteúdo da carta aos Efésios, de o mistério de Deus oculto desde a fundação do mundo, revelado por intermédio do seu Filho Jesus. A nossa leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 7. Antes de nós nos determos nesse texto bíblico, nós gostaríamos de dizer aos irmãos que esse trimestre é um trimestre que a Assembleia de Deus, como a maior denominação pentecostal do país, tem uma responsabilidade e uma oportunidade de fornecer aos seus membros um entendimento da sua doutrina, da sua regra de fé. O professor Gabriel trouxe aqui alguns materiais dos quais eu gostaria que ele comentasse para corroborar isso que eu estou dizendo aos irmãos. Por que nós vamos ter nesse trimestre uma oportunidade, professor Gabriel? Bem, por se tratar de um assunto que alguns temas vão ser vistos sobre outros prismas, outras denominações vão ter visões diferentes relacionadas à temática que nós vamos tratar aqui durante todo o trimestre. Então, nós queremos oferecer o subsídio pedagógico aos nossos alunos para que eles possam consultar e seguir essa mesma linha que a Assembleia de Deus ela vai seguir. Primeiro, a declaração de fé das Assembleias de Deus, é por ela que nós vamos nortear o nosso entendimento, a nossa abordagem sobre o tema. Também o nosso livro de apoio, também do pastor Douglas Batista, que é o comentarista das nossas lições bíblicas, e as notas de rodapé e os estudos bíblicos da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. Se desejar também, tem o comentário editado pela CPAD, o comentário de Estudo Pentecostal, tem o livro de Teologia Sistemática, também editado pela CPAD. Enfim, são recursos que são importantes para o crescimento do conhecimento, que vem ajudar na compreensão dessa temática, mas principalmente a declaração de fé, tendo em vista que nós vamos tratar de alguns assuntos que são vistos por outros pontos de vista, de outras denominações, de outras correntes teológicas. Então é muito importante que você tenha esse entendimento de que nós vamos abordar sobre o prisma da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Na realidade, professor Gabriel, eu também enxergo uma coisa importante, é porque a internet ela favoreceu uma vasta busca de qualquer pessoa que quiser buscar algum assunto específico, de apenas com um clique localizar aquele que ele queria. E às vezes ele não sabe qual é a fonte que isso procede. Esse ensinamento está partindo de qual teologia, de qual entendimento, não é? Nós somos da teologia pentecostal, e graças a Deus que nós louvamos a Deus pela Bíblia de Estudo Pentecostal, que é um material imprescindível para todo estudioso da Bíblia Sagrada. Quero ratificar aqui que não estamos ganhando nada da CPAD, né, para estar divulgando seu material, mas o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamps, deixou em rodapé uma doutrina que a gente enxerga e entende. Apesar de nós estarmos falando no trimestre sobre a igreja eleita, e vale a pena a gente entrar nesse detalhe, nós não estamos aqui para falar de pontos que vão, por exemplo, bater no calvinismo ou aguçar uma discussão entre calvinistas e arminianos. Nós não estamos aqui para isso.
nós estamos para dentro da nossa lição aplicar o entendimento que nós temos acerca dessa doutrina, como nós cremos, como nós somos chamados por Deus e a forma como a igreja crê na doutrina da salvação, na eleição, na predestinação, haja vista que será um trimestre muito vasto. Eu gostaria de dizer que nesse trimestre nós vamos estudar hoje, será apenas uma introdução, né? Um panorama de todo o trimestre, daquilo que nós estaremos vendo no decorrer dos 3 meses. Será, poderia dizer, uma pincelada na geral, mas nós vamos estar estudando mais a fundo. Por quê, irmão Tiago? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Entender porque Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? Então você não pode perder a próxima aula. Então, a aula de número 3, eleição e predestinação. Essa é a aula. E eu acredito que será muito boa e esclarecedora. A lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 5. A condição do gentio sem Deus. Lição de número 6. Apesar de nós já ensinarmos na EBD de forma costumeira o que é gentio, o que eram os gentios judeus, o que é a igreja, ela é composta de quem? Então a gente sempre tem uma oportunidade de voltar nesses pontos e estar mais uma vez esclarecendo e tirando dúvida dos irmãos. Cristo como a nossa reconciliação com Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelada, e olha que mistério não é coisa fácil de explicar, que é mistério. Para quem é assembleano e gosta, é mistério, você não pode perder essa aula. A intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão, longanimidade, a conduta do crente e batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos ter, eu poderia dizer aqui, né, já explicando isso aqui, professor Gabriel, esses 3 blocos que compõem o nosso trimestre, né? A primeira lição, que é a lição de hoje, é uma lição introdutória. Da lição 2 até a lição de número 10, nós vamos ter uma lição doutrinária. Nós vamos estar abordando as doutrinas que Paulo colocou dentro da carta aos Efésios. E nós vamos ter aí a lição 11, 12 e 13 para falar de vida prática, da vida cristã posta em prática, como eu e você, um crente em Jesus, podemos servir a Deus de forma melhor. Só recapitulando aqui, nós já dizemos o texto de ouro: a vós graça e paz da parte de Deus. Essa é a saudação do apóstolo, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja. É em Efésios que nós vamos entender o conceito de igreja. O que é a igreja? É aqui que a gente compreende um pouco melhor. Nossa leitura bíblica é Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. O professor Gabriel vai ler aí. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Eu já vou abrir aqui em Atos dos Apóstolos para a gente corroborar a lição. Pode ler, professor Gabriel. Como o Tiago já disse, a nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe, na verdade, ela está em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, versículos de 1 a 7. Você poderia ajudar o nosso leitor dizendo por que a gente vai ler Atos 19? Eu gostaria de chamar a sua atenção pelo fato de que já estamos estudando Efésios, e o livro de Atos ele vai trazer uma informação muito vasta acerca de quem foi Paulo, das viagens missionárias de Paulo. Então, eu chamo a sua atenção que, se puder, fazer a leitura do livro de Efésios, que é base para a nossa lição, mas também do livro de Atos e das outras cartas de Paulo, para que você tenha uma visão mais ampla do que nós vamos ensinar no trimestre, vai ser de grande proveito. Versículo de número 1 da carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Atos, capítulo número 19, a partir do versículo número 1.
que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Portanto, perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizaram. Versículo número 7. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós fizemos uma leitura tanto da introdução, da saudação de Paulo em Efésios, quanto Atos 19, porque se você puder aí na sua casa ler o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, você vai entender que é um período que Paulo vai passar naquela cidade, né? Esses versículos do 1 ao 7 que nós acabamos de ler, eles refletem apenas a chegada do apóstolo nesse lugar, mas ele vai passar um período de 3 anos. Então, muita coisa vai acontecer ali com o apóstolo Paulo em Éfeso, e é sobre isso aí que nós estaremos também estudando na nossa lição da escola dominical. Nós temos como objetivo geral da nossa aula, né, mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Por que, irmão Tiago? Porque não é uma ideia do apóstolo Paulo. Na realidade, às vezes a gente costuma dizer, Paulo disse, Tiago disse, Pedro disse, mas quem falou é o Espírito Santo de Deus por intermédio deles. A Bíblia Sagrada não é o livro de Paulo. A Bíblia Sagrada não é o livro de Pedro. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus e o autor continua vivo e é o único livro que o autor está presente aqui todas as vezes que nós abrimos ele para compartilhar com você. Então, nós vamos mostrar dentro da nossa aula de hoje o propósito divino. Por que que Deus vai orientar Paulo no que ele escreve e por que escreve a carta aos Efésios. Então, esse é o nosso desejo nessa noite de trazer aos irmãos. Nós vamos ver também, né, dentro da nossa aula de hoje, apresentar a autoria e a data dessa epístola, quem é o autor e quando escreve. Nós vamos falar sobre identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, quem era esse destinatário. Primeiro, quem é o autor e quando escreveu. Segundo, para quem ele escreveu. Terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, isso é um escopo muito básico, não é, professor Gabriel? Que toda leitura que nós vamos fazer dentro da Bíblia Sagrada, para não cometer um erro de interpretação bíblica, seria muito bom que nós sempre agíssemos assim. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e o que escreveu. Então, basicamente, a nossa aula de hoje ela se resume a analisar essas partes da epístola. Para nós entendermos aqui um pouquinho, mais um trimestre se inicia e nesse trimestre nós estudaremos a epístola aos Efésios e as gloriosas doutrinas e orientações pastorais contidas nela. Na realidade, quando nós lemos Efésios, nós não estamos lendo a carta de um teólogo simplesmente a um povo. É um pastor que escreve as suas ovelhas. E em que ocasião que ele escreve? A gente vai analisar esses detalhes. Esse trimestre será riquíssimo de conhecimento. Para quem gosta da Bíblia Sagrada, para quem ama a Bíblia Sagrada, vai ser maravilhoso nós passarmos esses 3 meses estudando a carta de Paulo aos Efésios. A título de introdução, a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, ou ainda a rainha das epístolas. O professor Gabriel estará jogando luz no nosso entendimento e aclarando esse sentido aí. Por que que essa carta é chamada de a rainha das epístolas, professor Gabriel? Nós vamos ver Paulo escrevendo, se não me engano, 13 epístolas, e ele trazendo muito de conteúdo.
mas é na Epístola aos Efésios que vai se descortinar, na verdade, o propósito de Cristo para a igreja, como nós já dissemos, e o comentarista traz as expressões como a coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas, justamente porque é aí onde Deus vai revelar, através do apóstolo Paulo, o seu propósito para com a igreja através de Cristo. O comentarista traz isso na introdução. Ele vai iniciar no primeiro ponto falando sobre a autoria de Paulo. Pode passar a autoria de Paulo. E algumas pessoas vão questionar sobre essa autoria de Paulo. Não vai vir ao caso nós trazermos isso, mas nós sabemos que quando o apóstolo Paulo iniciou a epístola, ele iniciou se identificando que era um costume da época que a pessoa que escrevia a carta ela se identificasse. A princípio, Paulo vai se identificar como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E aí nós já poderíamos entrar para falar acerca desse nome de Paulo. Nós temos um hino da nossa harpa cristã, que é algo que muitas pessoas se confundiram e por muito tempo algumas pessoas acreditaram de que o nome de Paulo foi transformado, de que Paulo, antes da sua conversão, se chamava Saulo e depois da conversão se chamou Paulo, como um ato de conversão, de mudança de vida, quando na verdade não. A gente vai entender que o nome Saulo era um nome que fazia referência, talvez, uma homenagem ao primeiro rei, na verdade, da tribo de Benjamim. Até porque também Paulo pertencia à mesma tribo, né? Que Saul pertencia. E aí, em contraponto a isso, a gente vai ver que Paulo ele é nascido em Tarso, e aí o imperador Júlio César ele vai conceder os direitos de cidadania aos moradores de Tarso, de cidadania romana. Então Paulo ele é natural judeu e tem uma cidadania romana que lhe concede o nome de Saulo. Então a gente precisa deixar isso muito claro para que os irmãos não continuem achando. Nós temos até um hino da nossa harpa cristã que traz essa questão, e aí a gente pode achar que de repente foi uma transformação pelo ato da conversão. Acho que a poesia do louvor, já achei uma flor gloriosa, diz assim, né? Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Então, na realidade, a gente poderia até tentar entender, como o professor Gabriel acabou de dizer, que algumas pessoas acreditaram que ele era Saulo e quando aceitou Jesus virou Paulo. Não é que ele é Saulo e aceita Jesus vira Paulo. Gabriel acabou de explicar que Saulo é um nome judeu, é um nome hebreu, é algo que vem da sua origem de nascença. Paulo vai dizer que era fariseu, zeloso da lei, mas tinha um nome, o nome romano, né? E o nome romano, Paulo, também significa pequeno, né? De pequena estatura. E Paulo, de fato, era um cidadão de pequena estatura. Então, só para clarear aqui o nosso entendimento, o costume da época, como disse o professor Gabriel, era que aquele que escreve, o remetente, dissesse a quem é que está escrevendo, né? Quem que está escrevendo, e Paulo deixou isso muito claro, desde o primeiro versículo. Se você for estudar um pouquinho mais a fundo, pegar algum comentário bíblico e querer entrar um pouco mais, você vai entender que algumas pessoas vão questionar de Paulo essa autoria. Mas por que não foi Paulo, os escritos não batem, não há uma saudação pessoal, como geralmente Paulo deixa no final das suas epístolas? Saúde o irmão fulano de tal, os irmãos cicrano, como algo pessoal dele. E na epístola de Efésios ele não deixou. E alguém se questionou isso pelo fato dele ter passado 3 anos na cidade de Éfeso, ter constituído tudo aquilo e não ter deixado essa saudação pessoal para alguém de lá. Mas todos os pais da igreja, isso está aqui no livro de apoio da lição, viu? Todos os pais da igreja concordaram do primeiro século, Irineu e muitos outros, Policarpo, todos eles concordavam e não tinham um resquício de dúvida de que o escrito de Efésios de fato era do apóstolo Paulo.
E o que foi que fez ele não ter deixado esse pessoal? Que Efésios se tornasse uma carta circular, não uma carta direcionada unicamente a uma pessoa ou a uma igreja, mas que essa carta circulasse como um escrito, uma doutrina que fosse do conhecimento das outras demais igrejas daquela região. Então, só para conferir com os irmãos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, a autoria dele deixou muito claro isso no versículo 1, ainda na parte A. A assinatura ou das cartas, de 27 livros, 4 são evangelhos. Mateus e João, cartas de Paulo. Mas ele faz questão de dizer Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele faz questão de deixar a sua autoria. Então, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. E vale um detalhe a gente até explicar aos irmãos, por que Paulo vai usar o nome Paulo e não Saulo? Comenta aí, professor Gabriel. Justamente ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, então era muito mais adequado fazer uso de um nome de humana para evangelizar esses povos. E isso era até uma forma de se inserir naquela cultura, de se parecer com aquela população gentílica. Muito bem explicado. Paulo utiliza-se do nome romano que tem, porque ele vai escrever para um público que é gentil, né? Para um público que não era judeu. Se ele estivesse escrevendo aos judeus, ele usaria o nome de Saulo, porque se encaixaria melhor e teria uma aceitação melhor. Então, provavelmente, por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil, ele faz questão de usar o nome Paulo, que quer dizer pequeno. Isso é até importante a gente dizer para alguém não achar. Porque sempre Paulo colocou o escrito, a assinatura de Paulo, aí não colocou Saulo, e alguém poderia ter deduzido que fosse por esse ato de conversão e mudança de nome. Mas na verdade é por uma questão de comodidade, até cultural mesmo, social. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Ele ressalva, apóstolo pela vontade de Deus. Eu acredito que vale a pena a gente se deter nesse texto, porque Paulo está dizendo que ele é apóstolo, não é porque alguém escolheu ele para ser apóstolo. Eu gosto até de olhar a chamada de Paulo em Atos 9, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que nós vamos ver Ananias questionando o professor Gabriel. Quando Deus disse, vai lá na rua chamada direita, na casa de Simão Curtidor, explicando todo o endereço onde estava Paulo. Olhe que a live é de estudo, mas é coisa de crente. Deus sabe o seu endereço, viu? Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você está nesse momento. Então, é esse Deus que está ali conversando com Ananias e dizendo para ele, olha, Ananias, Saulo, que veio, está na rua tal, no endereço tal, ele está orando. Aí Ananias começa a dizer, Senhor, eu ouvi muito acerca dele, esse homem tem carta, ele vem para prender a gente, para acabar com a igreja. Aí o Senhor responde o que para ele? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então quem escolhe Paulo é o próprio Deus. Então Paulo faz questão de dizer isso, de reverberar isso aí, de gritar para todo mundo ver, até porque ele vai ter o seu ministério questionado por algumas pessoas, haja vista a briga que houve ali no início do cristianismo, entre a circuncisão e não circuncidar, e aquela questão do judaísmo, porque os judeus acreditavam que para obter salvação, você cria em Jesus, passava pelo judaísmo para ser salvo. Aí Paulo disse que não precisava passar pelo judaísmo para ser salvo. Precisava ir direto a Jesus. E isso era suficiente. E isso criou-se aquela questão, aquela conversa toda de circuncisão. E Paulo disse que vai aos gentios. E eu gosto até da gente entender isso, que em próprio Atos 19,
quando Paulo chega em Éfeso, ele vai falar com os judeus da sinagoga. E quando esse povo não dá crédito, o professor Gabriel pode até complementar, aí ele vai se dizer, eu vou para os gentios, já que vocês não me ouvem, né? Paulo evangeliza 3 meses, esses judeus, ele vai discutir acerca de Cristo com esses judeus, e aí a gente vai ver uma expressão que eles iam pelo caminho, ou eles murmuravam pelo caminho, quer dizer, eles não aceitavam o evangelho, e daí Paulo ele vai se direcionar, na verdade, ao povo gentio. É um fato importante. Paulo chega como qualquer pregador judeu chega, ele chega e vai para a sinagoga, e quando a sinagoga não quer lhe ouvir, ele vai para os gentios, porque entende que ele é chamado de o apóstolo dos gentios. E ele ressalta isso para a gente, entendendo que quem chamou ele foi Deus, apóstolo pela vontade de Deus. E nós encontramos, eu diria até de forma prática, professor Gabriel, uma questão, porque tem pessoas que não têm a chamada e querem ser. E tem pessoas que e não querem ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto. É uma live de escola dominical, mas a gente tem a oportunidade de estar ali ajudando a entender isso aí. A gente precisa entender qual é a chamada de Deus na nossa vida. Porque Paulo está dizendo, apóstolo pela vontade de Deus. É Deus que quer que ele seja. Então eu não posso ser aquilo que Deus não quer que eu seja. Eu tenho que entender ou descobrir. E a gente vai entender uma coisa muito clara, professor Gabriel. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai ser escolhido alguém para entrar no lugar de Judas. Não é? Então o que os apóstolos fazem? Dentre aqueles homens, eles lançam sorte. Vamos escolher do sorteio quem é deles. Mas a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo toma conta da igreja, que o Espírito entra, é inserido no seio da igreja, e a igreja é inflamada, incendiada pela presença do Espírito Santo, a gente vai ver a igreja tomando posição de outra maneira. A igreja já não separa por sorte, a igreja ora. E é tanto que é o Espírito Santo quem diz, se você olhar Atos 13, e disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, a partir do momento que o Espírito Santo adentrou a igreja, com a sua ação, quem escolhe, quem separa é ele. Quem diz para que vai e no que vai, a chamada tem que provir do céu. Quem diz é a pessoa do Espírito Santo, quem fala dentro da igreja. Isso a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, durante todos os obreiros que serão separados para a obra de Deus. Em contrapartida, às vezes eu entendo que Deus tem algo comigo, professor Gabriel. Às vezes eu entendo que Deus está me chamando, que Deus está me vocacionando para o ministério, mas eu me esquivo. Eu não quero, eu acho que esse ministério vai me causar sofrimento, eu acho que esse ministério vai me causar luta. Então eu estou relutando com Deus para não seguir a sua vontade. E eu acho que aí a gente comete um erro. Quando a gente entende que Deus está chamando a gente, que está nos vocacionando para o ministério, então é momento de você abraçar a vontade de Deus para a sua vida. Amém? É verdade. Complementando aqui, pode ficar à vontade. Ainda, Paulo ele chega na cidade de Éfeso e Paulo conhecia, como o Tiago já trouxe aqui, o seu propósito, a sua chamada, ele sabia que ele ia evangelizar. No entanto, Paulo toma um direcionamento que, entendo eu, não fosse do Espírito Santo. Paulo vai evangelizar os judeus. E fazendo a leitura daquela situação, Paulo entende que o seu propósito ali, embora sendo evangelizar, teria que ser mais refinado ainda, mais objetivo ainda. E Paulo deixa os judeus, após esses 3 meses, e entende que Deus tem um chamado para o povo gentil. Então, existe às vezes o fato da gente não saber a nossa chamada, não saber o propósito para o qual Deus nos chamou, e às vezes existe da gente saber a nossa chamada, mas não saber o direcionamento, que direcionamento tomar dentro daquela chamada, e acerca disso a gente aprende muito com Paulo, inclusive a pedir a direção do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo mostrou, dadas as situações, as circunstâncias que Paulo estava vivendo, que o seu direcionamento não era para o povo judeu, mas era para o povo gentio.
e é muito bom quando a gente entende a vontade de Deus para a nossa vida. Então Paulo deixa claro aí em Gálatas 1:1, Paulo apóstolo é enviado não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou dos mortos. Então Paulo deixa isso muito claro. Uma epístola da prisão. Paulo vai ter a gente poderia até dividir essas cartas de Paulo de algumas maneiras, de epístolas pastorais, cartas da prisão. E o professor Gabriel vai discorrer aí um pouquinho sobre essa epístola. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Que período foi esse, professor Gabriel? E por que ela é chamada assim? Eu estava estudando a lição e lembrando de um texto, de um hino, que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E eu poderia dizer que a epístola de Paulo aos Efésios, ela foi justamente esse entendimento cai muito bem com essa epístola. Paulo estava preso em Roma, na verdade. Alguém também vai questionar essa questão, como em muitas outras coisas, mas nós vamos entender que Paulo ele estava preso em Roma e as evidências que nós vamos ter para entender isso são as expressões. Se você quiser ver na sua Bíblia, no próprio livro da carta aos Efésios, nós vamos ver expressões do tipo prisioneiro de Cristo, preso do Senhor e embaixador em cadeias. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20. Então essas expressões vão deixar muito claro de que Paulo ele ali escrevia, na verdade, da prisão. A gente vai entender que Paulo, embora estivesse preso, mas tinha essa liberdade, vamos dizer assim, parcial de escrever as cartas e de manter comunicação com a igreja através daquelas cartas por um embaixador que me foge o nome agora. Ele era o portador, na verdade, das cartas, e alguns dizem que aquela carta ela foi despachada talvez junto com a de Colossenses. Então esse embaixador, esse portador dessa carta, ele fazia essa intermediação entre Paulo e a Igreja de Cristo. E vale a pena a gente entrar um pouquinho, professor Gabriel, nessa prisão de Paulo, né? Que às vezes a gente entende, Paulo estava preso. O que são as cartas da prisão? Quais são elas, né? Paulo vai escrever da prisão onde ele estava Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. E Filipenses, que é chamada de a carta da alegria, parece um contraste muito grande. Paulo está preso e escreve uma carta que é chamada de carta da alegria. E ele diz: regozijai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, regozijai-vos, se alegrem. E Paulo está preso. Mas por que Paulo escreve? Atos 28, verso 30 e 31 explica como era essa prisão de Paulo. Diz assim, ó: e havendo ele dito isto, aliás, verso 30, Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação. Ou seja, Paulo estava preso numa casa que ele mesmo tinha ali em Roma alugado. E a explicação, a casa era alugada, não é? Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo. Era uma espécie de prisão relaxada. Prisão domiciliar também. Eu acredito que já pelo privilégio dele ser cidadão romano, né? Pelo fato de ser cidadão romano, tem esse direito a guardar julgamento em prisão domiciliar. E na sua casa ele recebia muitas pessoas que vinham vê-lo. E o verso 31 diz: pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então é nesse período de 2 anos que Paulo está preso em Roma, aguardando julgamento, preso em prisão domiciliar, mas é nesse período que ele tem a oportunidade de escrever essas cartas que ficaram conhecidas como cartas da prisão, ou epístolas da prisão, por Paulo escrever enquanto estava preso. Detalhe, prisão nesse modo que nós acabamos de dizer, Atos 28, verso 30 e 31. É interessante que alguns comentaristas vão colocar a carta aos Efésios como uma carta circular. É uma carta que percorria não só Efésios, como outras igrejas também. Foi aquilo que nós dissemos. Paulo, na carta aos Efésios, ele não traz saudações a pessoas específicas, justamente
por esse caráter circular. Então, Paulo, estando preso, ele escrevia aquela carta, e a gente vai entender que a carta aos Efésios ela vai trazer tanto princípios doutrinários quanto práticos. Então, que era tanto útil, não envolvia só uma peculiaridade da igreja de Éfeso. Ela era útil, era um padrão que poderia ser aplicado e ensinado tanto na igreja de Éfeso quanto em outros, por isso a expressão que a gente usa de carta circular. É como se a gente entender, ele não está escrevendo para tratar de um problema específico de uma igreja específica. Né? Ele está fazendo uma circular, que é um ensinamento que vai percorrer todas as igrejas ali da Ásia. Então já entendemos, só recapitulando aqui, Paulo que escreve, como ele assina, né? E entendemos agora que essa é chamada de carta da prisão. Qual é a data que esse escrito acontece? Paulo ele vai escrever, só antes da gente entrar nessa questão de data, é bom que a gente deixe claro que quando a gente fala em data, a gente sempre usa uma expressão que é bom que você atente muito, aproximada. Exatamente. Para a gente não colocar uma data precisa, e historicamente isso não é tão confiável colocar uma data precisa, então a gente vai falar aqui em data aproximada. Nós vamos ver que Paulo ficou preso por cerca de 2 anos, está registrado em Atos capítulo 28, versículo número 30. Isso vai datar aproximadamente entre o ano 60 e o ano 62. Então nós vamos entender que o apóstolo Paulo aproximadamente deve ter escrito essa carta entre o ano 61 e o ano 62 antes de Cristo. E aí o nome que tinha fugido depois de Cristo. O nome que tinha fugido à memória, seu portador foi Tíquico, que fazia essa mediação entre Paulo e a igreja. Muito bem esclarecido aí. Então Paulo vai escrever nessa data que, como disse o professor Gabriel, é aproximada, né? Dificilmente a gente vai conseguir tratar ou falar de data com precisão, porque tudo que nós temos é aproximado daquilo que eles escreveram. Então Paulo vai escrever isso por volta de 61, 62, que é exatamente o período que ele passa preso ali em Roma. Para quem Paulo escreve? Quem é o destinatário? Vale a pena, antes da gente começar a falar desse tópico 2, lembrar um detalhe aos irmãos. A escola bíblica dominical ela é um fortalecimento para a nossa fé. Na realidade, o crente em Jesus precisa sempre estar mergulhado nas Escrituras, buscando a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus fortalece e edifica a nossa fé cristã. Todas as vezes que nós encontramos Jesus dentro do Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos vê-lo pregando e ensinando. Então, o ensinamento fazia parte da vida e do ministério de Jesus, e é algo que precisa ter apreço por todos nós que servimos a Ele, ou pelo menos dizemos servi-lo. Então, destinatário, para quem que Paulo escreve? Cidade de Éfeso. Vou começar aqui, o professor Gabriel vai complementar. Fundada por volta do ano de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, o atual país da Turquia. Isso é a localização. Na realidade, Éfeso vai se tornar tão glamurosa que se diz que a avenida principal de Éfeso era de mármore. Você imagine que a gente hoje em dia, para fazer uma pia, se tem que pagar caro num pequeno pedaço. Você já imaginou a pista inteira pavimentada de mármore? Então essa era a circunstância aí. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas de ambos os lados. Era um espetáculo de lugar. Um outro detalhe, um curioso detalhe, né? A gente hoje em dia às vezes se vê um campo de futebol aí que o povo tem para botar 10 mil, 15 mil pessoas, já acha que é muita coisa. Naquela época, Éfeso já tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Então, próximo dali ficava o estádio com as pistas de corrida, arena onde corriam as lutas entre os animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, essa arena era um espetáculo para eles estarem dando esse
essas brigas de animais e pessoas, e gladiadores, essas coisas todas. Mas no meio de todo esse, poderia dizer, esse esplendor de cidade, aí o pecado estava lá afunilando. E eu gostaria que o professor Gabriel viesse falar um pouco do que era a vida religiosa de Éfeso, o que é que acontecia em Éfeso com relação à religião. Então, diferente do que a gente vai ver no costume judeu, no que a gente hoje chama da cultura judaico-cristã, a gente tem a ideia de uma crença de um Deus único, de uma crença monoteísta, de um Deus que consiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nosso. Para a cultura de Éfeso, que era uma cultura que herdava muito da religiosidade grega, dos costumes, da moralidade grega, nós vamos ter algo um pouco diferente, como ilustra a nossa a imagem. Nós vamos ter essa deusa que era chamada também de deusa Diana ou de Artemis. Ela era sinônimo de fertilidade. Então, só um adendo aí, professor Gabriel. Diana é o nome romano para a deusa. Artemis é o nome grego para a deusa. Na realidade, se trata da mesma pessoa ou, para eles, da mesma divindade, só que com nome diferente por questão cultural. É verdade. Como a gente vai ver, a deusa ela tinha 3 fileiras de seios, isso representava a fertilidade. Era também tida como a protetora dos Efésios, como também a protetora do parto. Então ela era muito aclamada, era a deusa principal dali. A gente pode dizer que Éfeso era conhecido por essa deusa, por essa divindade. E a gente entender a importância dessa religião, dessa cultura pagã que existia naquela época, nos ajuda muito a compreender o porquê que Paulo foi preso. Porque geralmente a gente vê, o apóstolo foi preso, Paulo foi preso. Por que isso gerou tanto tumulto a ponto de alguém se incomodar tanto e prender? O evangelho que Paulo trazia era um evangelho totalmente diferente dessa cultura pagã, que rompia com tudo o que eles criam, o que eles conheciam. E é um impacto tão grande, professor Gabriel, o que a palavra de Deus causa, né? Não é a palavra de Paulo, é o que a palavra de Deus causa quando chega no lugar, porque a gente vai sentir o medo deles. Eu vou só ler esse versículo para você complementar aí. Atos 19, verso 27. Olha o que acontece quando Paulo chega em Éfeso e prega. Isso aqui é as palavras de Demétrio, que era um vendedor de nichos. Nichos eram pequenas imagens de prata que eles vendiam de Diana, porque a religião ostentava um comércio gigantesco no lugar. O lugar era movido pelo comércio e a religião em si era quem estimava esse dinheiro circular. Pessoas compravam e vendiam. Eu diria que hoje não é diferente daqui do Nordeste. Quem vai no Juazeiro compra fitinha e compra imagem e compra aqueles detalhes. Era praticamente a mesma coisa. Só que lá eles tinham isso aí. E um detalhe, essa imagem que eles tinham de lá, possivelmente foi um meteorito que caiu do céu, um pedaço de pedra, e foram talharam esse pedaço de pedra e fizeram a imagem da deusa. É tanto que eles vão dizer a imagem da deusa que caiu do céu. Era a ideia religiosa que se criou. Vou só ler esse versículo, o professor Gabriel vai complementar sua fala, verso 27. Olha o que Demétrio disse, que era vendedor lá do templo. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Que o povo venha achar que ela não é absolutamente mais nada. Porque, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneraram a ser destruída. Tudo isso aconteceu, era um medo que ele tinha por causa da palavra que Paulo estava pregando. A gente vai ver que, a exemplo de Cristo, Paulo pregava e os sinais se seguiam a Paulo. Então, era algo notável. Aquela cultura ela tinha um temor muito grande quanto a atividades místicas, paranormais. Então, se existia algo que podia derrubar a crença nessa deusa, em Artemis ou em Diana, como queira chamar, era justamente os sinais de Paulo que aconteciam ali. E aí eu chamo a sua atenção, antes de entrar na questão cultural novamente, de que a Bíblia vai nos dizer
de que os lenços de Paulo curavam. E aí vale uma observação nossa. E lenço cura? De que a gente não vai tomar isso como uma doutrina, e sim como uma necessidade que existia diante daquilo. Não é texto normativo. Veja que diante daquela situação, de um povo tão ligado a atividades paranormais, de um temor muito grande de idolatria, se fazia necessário uma quantidade expressiva de sinais que acontecesse. Talvez Paulo não desse conta presencialmente, a questão daqueles lenços era mais para exemplificar a quantidade de sinais e expandir esses sinais. Isso é importante, professor Gabriel, de explicar, e é aí que a gente percebe a importância da escola dominical. Por que ela é importante? Porque igrejas neopentecostais se apropriam de textos isolados como esse e querem fazer dele um texto normativo, um texto doutrinário. O lenço de Paulo curava. Então eu estou com um lenço aqui e esse lenço vai curar você nessa noite. É esse tipo de coisa que as igrejas neopentecostais estão produzindo e pessoas que são leigas da Escritura Sagrada. Como disse Gabriel, de forma muito bem clara e explicada, a situação que aconteceu em Éfeso, nesse momento, em outro lugar. Isso está descrito de algo que acontece especificamente na cidade de Éfeso, por ocasião daquilo que Paulo estava ali sendo usado por Deus. O capítulo 19, verso 19, vai detalhar que esse povo aí, que seria arte mágica, eles gostavam de coisa mística, de mágica, de livro desse tipo de coisa. E eles vão botar fogo em tudo, porque o Evangelho chegou e conseguiu libertar essas pessoas. Que coisa extraordinária. Só para a gente entender o impacto que a pregação de Paulo ela estava causando naquela cidade, se a gente entender, como o professor Tiago já trouxe aqui, a gente vai ver que Éfeso era uma cidade turística, esse turismo todo era movimentado pela idolatria, por essa deusa, eles vendiam a imagem dessa deusa. Logo, a citação que o professor Tiago trouxe é muito relevante, no sentido de dizer que esse artífice ele se preocupava, porque à medida que as pessoas iam se convertendo, iam parando de comprar. Iam exigindo, ia acontecendo uma falência na economia daquela cidade, e aí exigindo que aquela cidade ela viesse a se reinventar diante daquilo tudo. Então, só eu estava estudando essa lição e pensando no exemplo prático dos nossos dias atuais, de como essa questão de Paulo mexia economicamente, culturalmente, e pensando que em alguns anos atrás, por ocasião de uma crise econômica, um dos presidentes tomou a atitude de bloquear as contas de algumas pessoas. E a gente viu ali, determinado tempo, aquele dinheiro ficou bloqueado e diversas pessoas tiveram problemas cardíacos, outras infartaram. Então, eu estou trazendo esse exemplo, que os mais antigos devem lembrar, só para exemplificar o impacto que causou aqueles dias. Então, o impacto que causou um simples fechamento de conta era muito maior o impacto que Paulo causava, porque ele estava, na verdade, forçando a cidade a se reinventar do ponto de vista econômico e turístico. A soma do dinheiro dos livros que queimaram numa praça em Éfeso, capítulo 19, verso 19, aqui diz que foi 50 mil peças de prata. Para você ver o que foi que eles queimaram de livros de artes mágicas. É com muita alegria que eu gostaria de até dar uma saudação para a nossa irmã Nitinha. Nossa irmã Nitinha Penha aí, que está dizendo que ama a Escola Bíblica Dominical. Uma alegria grande ter a senhora nos assistindo. Nosso irmão Rodrigo, que está participando aí, diz: aí foi um momento ímpar e específico de acordo com o propósito de Deus. Muito bem, Rodrigo. Está certíssimo sua posição, viu? E mais uma vez queremos ratificar os irmãos, estamos já concluindo. Mas se você tem alguma dúvida com relação a essa lição, tem uma pergunta, pode mandar sua pergunta, será uma alegria grande ter você participando conosco dessa live aqui em nome de Jesus. Fonte de renda, acho que a gente vai passando aqui, a gente já falou que eram os nichos, né? Era a venda desse comércio religioso, era o que mais fazia o dinheiro girar. Então Paulo, através da pregação, vai deixar alarmado esses fazedores de idolatria.
e a igreja de Éfeso, né? Paulo evangelizou essa cidade e seus arredores durante 3 anos. Então, se a título de conhecimento, se você tiver terminado a aula entendendo isso, vou ficar satisfeito. Quanto tempo Paulo passa na cidade de Éfeso? Isso está em Atos 19. Paulo vai passar um período de 3 anos. Atos capítulo 20, verso 31. Há quem diga que foi o maior tempo que Paulo passou Em algum lugar específico. Em algum lugar específico. E às vezes a gente até entende viagem missionária. O que é uma viagem? Viagem é quando eu saio de um lugar e vou para o outro e já volto. Mas perceba, Paulo vai se instalar 3 anos nesse mesmo lugar. Então, esses 3 anos que Paulo passa nesse mesmo lugar, ele vai fazer algo extraordinário por intermédio da palavra de Deus. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo de forma poderosa, que até os seus lenços e aventais curavam, a gente já tratou desse assunto. A saudação epistolar, a gente já falou sobre a expressão de Paulo. Paulo sauda sempre com graça e paz. Eu acredito que não tem paz sem graça, nem tem graça sem paz. É algo detalhado que Paulo deixa. Na realidade, essa saudação eu até vejo crente assembleando, querendo mudar, né? Chega no culto, diz graça e paz, ou encontra um crente e diz graça e paz. Está errado, irmão Tiago? Tá não. Mas nós temos um costume, né? Bom costume que a Assembleia de Deus desenvolveu, é que quando um crente encontra o outro, ele diz a paz do Senhor Jesus. Então, a paz do Senhor se tornou a nossa saudação comum. Isso é só uma questão de costume, não é uma norma. Se a gente entender que graça e paz está ligado, logo quando a gente diz que a paz do Senhor, se a paz do Senhor é a graça do Senhor também. Verdade. Então, vamos adiantar aqui nossa aula. Propósito e mensagem. Tópico 3 para a gente concluir, né? Com qual propósito Paulo escreve e qual é a mensagem que escreve? O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outros de Paulo, ou seja, vou tratar de um problema da igreja, como escreveu a Coríntios. O povo está se dividindo. Aí Paulo escreve lá para dizer, um grupo diz que é de Paulo, outro que é de Apolo, outro que é de Pedro. Então, Paulo não está escrevendo para corrigir um problema específico, Paulo está escrevendo de forma diferente. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfase que sinaliza a solução de certas questões. Quais são elas? Por exemplo, havia novos convertidos que vinham no mundo helênico, ou do mundo grego, ali helenizado, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Então, há um detalhe que a gente precisa entender, que Paulo escreve sabendo para quem está escrevendo, que é um povo que está aceitando Jesus e está sendo tirado desse meio e precisa de esclarecimento rápido. Então, não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. E qual é ele, professor Gabriel? O slide vai trazer de que o passado daquele povo, por isso deu-se a importância da gente conhecer a cultura, para a gente conhecer o desenrolar do trimestre todo. Então a gente vai entender que a cultura que estava intrínseca ao povo grego era uma cultura de imoralidade, tanto do ponto de vista social, prático, como sexual também. Então eles tinham, na verdade, aqueles novos decididos, a gente pode dizer assim, eles tinham um passado de imoralidade, eles tinham um passado de uma cultura que em nada se aparentava com a cultura judaico, ou como a gente chama hoje, a cultura judaico-cristã. Então, se a gente entender também que a carta aos Efésios ela traz princípios doutrinários e práticos também, a gente vai entender a importância disso. E a gente vai entender que isso é até uma metodologia que se usa para se ensinar. Você aplica teoria e prática. Paulo estava ali com novos decididos e Paulo ali apresenta aos novos decididos a teoria e a prática daquela teoria, tendo em vista que eram novos decididos e estavam aprendendo. Paulo estava trabalhando, na verdade, uma desconstrução daquela cultura grega, imoral, do ponto de vista social e também sexual. Estava apresentando um novo estilo de vida àquelas pessoas que estavam ali. Então, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal de redenção para ambos. É nessa carta que Paulo vai dizer que de ambos os povos, Deus fez um, derribando a barreira ou a parede de separação que separava um do outro. Mas a gente vai ter lições que vamos aprofundar
e afunilar mais isso aí. A mensagem, que mensagem era que Paulo estava ali girando em Éfeso? Primeiro, Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, a mensagem que Paulo vai escrever para Éfeso é que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E se a gente for entrar, hoje não vai dar, até porque a hora já está bem avançada, mas o corpo tem membros, e membros separados, né? Pode-se dizer assim, com características diferentes, com funções diferentes dentro do mesmo corpo, e que precisa estar ligado um no outro para que esse corpo funcione de forma perfeita. A única parte do corpo que ninguém vai ser nunca de nós é a cabeça, porque a cabeça é Cristo Jesus. Nesse ponto em específico, Paulo ele vai tomar o exemplo da sua relação como cabeça da igreja e a igreja como corpo e vai aplicar, inclusive, a gente vai ver uma epígrafe chamada Os Deveres Domésticos e vai aplicar a família. E aí eu faço essa observação para a gente entender que aquele povo vinha de uma cultura, mais uma vez, imoral, do ponto de vista sexual, familiar. Então, essas noções eram desconstruídas totalmente, não existiam. E Paulo ali ele vai pegar a figura de Cristo e da igreja para aplicar justamente a família e construir e trazer o padrão que Deus, aceitável de Deus, na verdade, para a família. Eu gosto de dizer que na Bíblia nós temos um padrão perfeito. Nós não precisamos recorrer a nenhuma fonte humana para compreender família. Glória a Deus. Então a mensagem é basicamente essa daí. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Então assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. A gente vai ter lições para adentrar nisso aí. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz. A cruz vai unir judeus e gentios e vai formar um povo chamado a igreja. Então a gente vai ter aulas melhor para entrar aí. A revelação do mistério da vontade de Deus, a obra do Espírito Santo. Esses eram detalhes que a gente vai adentrar um pouco mais na frente. Então, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina. A epístola é doutrina, é fé e é prática da vida do cristão. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, a carta de Efésios, que nós estaremos estudando no trimestre, ela é o que Deus fez por nós e o que nós, como igreja, podemos fazer ou Deus quer que nós façamos. Então, basicamente, nosso trimestre está resumido nessa fala aí. Para concluir nossa aula, a epístola revela um elaborado resumo da salvação, suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo vai recordar o favor imerecido de Deus, a graça que recebemos gratuitamente. Suas exortações vão nos impelir a viver uma vida de santidade, vai falar de prática, que nós estamos alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja. E também tem o capítulo clássico da armadura de Deus, que vai falar sobre a batalha contra as forças das trevas. Nossa próxima aula vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Que são bênçãos espirituais? O professor Gabriel trazendo suas considerações finais aí para nós já concluímos a aula em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, recomendar aos irmãos que leiam o livro de Atos, leia a carta aos Efésios, não leia só uma vez, leia 2 vezes. Eu costumo dizer que a primeira vez a gente lê rapidinho, depois a gente vai lendo mais devagar, compreendendo, leia quantas vezes for necessário para entender. Então, entenda que é uma carta que une princípios doutrinários e práticas da vida cristã. Então, vai ter muito a nos ensinar no decorrer de todo esse trimestre. A gente não vai aprender só conceitos, a gente vai aprender também o que é a prática da nossa vida cristã. Nós queremos agradecer a você que participou conosco durante esse período aí de cerca de 1 hora, né, professor? Passamos aqui cerca de 1 hora nessa live, trazendo a introdução, né? Porque na realidade a primeira aula sempre é uma aula introdutória, e o que nós trouxemos aqui foi uma introdução acerca da Epístola aos Efésios, quem é o autor, por que escreveu, qual é a mensagem da carta, e a gente adentrou em pequenos detalhes da vida do apóstolo Paulo,
acredito eu que foi muito edificante para a sua vida. Ah, irmão Tiago, eu já sabia disso tudo. Coisa boa. Irmão Tiago, tem alguma coisa que eu não sabia. Coisa boa também. Na realidade, a gente sempre aprende algo novo, todas as vezes que nos debruçamos a participar de um momento como esse para estudar a palavra de Deus. Queremos de coração agradecer aos irmãos do nosso campo, que participaram conosco aí, os que são daqui, os que fazem parte do campo de Piúna, Manitinha, Rodrigo, nosso professor Albert Soares, que está lá nas terras de Mossoró, naquele friozinho, a irmã Marineida, mãe do nosso professor Gabriel, acredito eu que ela fica em casa se babando, alegre, feliz e orgulhosa de ter o seu filho aqui glorificando a Deus através da palavra do Senhor Jesus, nesse ensinamento. A todos os irmãos que entraram, que estiveram conosco aí, Herbert, Yasmin, Débora, Silvio, a Darley, a Isaías, Ricardo Silva, Aparecida Lima, rapaz, até minha mãe também estava assistindo hoje, coisa boa. Então que Deus abençoe todos os irmãos, que sejam recompensados da parte de Deus. A nossa igreja permanece aqui, servindo ao Senhor, adorando a Deus, enquanto as portas do templo não podem ser abertas para cultuarmos, estaremos cultuando a Deus através desta ferramenta, dessa live, cultuando a Deus aqui todos os dias, às 20 horas. Todos os dias, às 20 horas, nós temos a live da Igreja Assembleia de Deus aqui em Piragi do Norte, e é uma porta que Deus nos abriu. Nós vamos orar, agradecidos a Deus por tudo, ao nosso irmão Berg, né? Nosso sonoplasta, cameraman, figurinista, cenário, lâmpada, tudo é com ele. E eu louvo a Deus que é um homem multifuncional. Deus deu muitos dons a ele, eu tenho inveja dele, rapaz. É muitos dons que Deus deu a ele. Ao nosso pastor Maurício e a irmã Kátia, né, que tem se doado aqui a esse estúdio, né? Deus tem abençoado de forma grandiosa, tem transformado a casa do servo de Deus nesse espaço para que a gente possa cultuar. Ao meu irmão Ricardo Xavier, que veio me acompanhando aqui. Hoje, para mim, é uma honra tê-lo ali de Bíblia aberta, sentado, participando, aprendendo. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que participaram daqui de Piragi do Norte, de outros campos, de Natal, de outros estados. Que a mão poderosa de Deus esteja com vocês. Nós vamos orar. Professor Gabriel vai fazer a oração agradecendo a Deus por tudo em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, graças te damos por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de aprender mais acerca da Tua Palavra. Queremos te pedir também a Tua bênção, ó Deus, sobre cada aluno, sobre cada irmão, ó Deus, que nesse momento tem separado este tempo para, ó Deus, aprender mais acerca de Ti. Queremos te pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, continuar conosco, nos dando força, entendimento, sabedoria. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para você. Amanhã, às 20 horas, tem mais, em nome de Jesus. Fica com Deus.